Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, muito bom dia a todos e todas. Hoje é sábado, 29 de maio de 2021. Estamos no ar com o programa Conteúdos do Paradireito, pela emissora RCI-AM 1320, Rede Comunicadora Iguaçu, diretamente da cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Vamos lembrar que, segundo o verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, o Paradireito é a ciência aplicada aos estudos técnicos, paratécnicos, pesquisas e parapesquisas teáticas do conjunto de normas, princípios e paraleis das manifestações conscienciais ou pensionizações justas, íntegras e retas, conforme o fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos, a partir do emprego correto da energia imanente na vivência e para a vivência da megafraternidade, porque o Paradireito é para todos. Estamos aqui apresentando o programa Conteúdos do Paradireito, eu, Thaís Oliveira, e meus companheiros de rádio, Eliel Queiroz e Marilza de Andrade. Temos a honra de receber no nosso programa a professora Ana Catarina Lima Silva. Ela é graduada em Ciências da Computação, mestrado em Administração de Empresas, empreendedora, consultora em Estratégia de Gestão de Processos, professora universitária e coordenadora de pós-graduação da PUC-MG. Autora do livro sobre BPM, pesquisadora da Conscienciologia desde 91, atuou vários anos no IPC, BH, e atualmente exerce a coordenação compartilhada na CIT Unicim, onde colabora desde 2014. Tenepsista e voluntária da Apex, docente desde 2020, autora do artigo na revista Proexologia. O tema de hoje é a importância da tecnologia na interassistência e realização da Proexis. Eu passo agora a palavra para a Marilza e dou boas-vindas para a nossa convidada, a professora Ana Catarina. Bom dia, professora Ana Catarina. É um prazer recebê-la aqui no nosso programa. A senhora pode cumprimentar os nossos ouvintes nessa manhã de sábado. Bom dia a todos e todas. Fico muito feliz de poder participar aqui deste momento aí junto à rádio. Professora, então vamos começar, né, a nossa entrevista. É bom esclarecer que a professora está falando de Belo Horizonte, né? A nossa convidada hoje é de Belo Horizonte. Semana que vem nós temos o nosso convidado Eduardo Vicence, da Alemanha. Então, e assim o Conteúdos do Paradireito vai ganhando o planeta Terra, né? Professora, por favor, explique para nossos ouvintes o que se pode entender por tecnologia nos dias de hoje. E se o computador pode representar todas as variáveis das tecnologias? Marilza, essa é uma pergunta bastante pertinente nesse momento em que a gente tem muita informação sobre o uso de computador, de celular. Muitas vezes as pessoas ficam com a ideia de que tecnologia se resume a software, a hardware, a utilização de celular, e não. A gente tem a tecnologia como algo que envolve também processos, técnicas, métodos. Então, tem todo um estudo também relacionado a outras coisas que não são exatamente ou limitadas a software, hardware e celulares. Então, a gente pode colocar que nossa visão de tecnologia envolve muito a questão de técnicas, processos, informações que trazem resultados dentro do nosso convívio, dentro das nossas ações que a gente pode ter no dia a dia, nas mais diversas profissões e atuações, inclusive, dentro da Conscienciologia. Aliás, né, professora, hoje em dia é muito difícil a profissão que não tenha uma mescla, o uso da tecnologia, né? A tecnologia está em tudo. O professor Eliel, então, vai passar a fazer a pergunta para a senhora. Bom, vamos então, Ana Catarina, para a segunda questão, e aí a gente coloca assim, né? Em nosso contexto multidimensional,
podemos ampliar o entendimento da tecnologia, também incluindo a paratecnologia? E o que podemos entender por paratecnologia dentro da sua vivência? Também uma ótima pergunta. Eu entendo que a gente... Primeiro, eu acho que vale a gente entender o que é a paratecnologia, porque aí a gente consegue fazer relação aí com a tecnologia. Então, a gente tem a paratecnologia como um subcampo, né, dentro da conscienciologia, que é um subcampo da extrafisicologia. É uma especialidade da conscienciologia. E estuda o quê? Justamente as tecnologias ligadas à consciência. E aí entram todas as variáveis, né, multidimensionais, multiveiculares, né, com a questão de multividas. Isso tudo com uma ampliação, para uma ampliação aí do autoconhecimento, da autoevolução, da consciência. Então, são tecnologias que vão além do físico. Então, a gente fala aí das paratecnologias, porque trazem essas conotações, né, que podem ter de para-aparelhos, né, e aí entram outras dimensões, entram as questões energéticas também. Então, se a gente for olhar a paratecnologia seria além, mas não, eu não descartaria o envolvimento da mescla de tecnologias com a paratecnologia, tá? Em que sentido, professora? Como essa mescla? O que vem primeiro, a paratecnologia ou a tecnologia? Eu diria que a paratecnologia surge primeiro em relação à tecnologia. E a mescla é porque, como a gente vivencia também na questão do físico, né, da dimensão física, isso eu não dispensaria uma possível relação entre os sentidos, né, a parte física nossa, as metodologias que possam, né, e processos que podem passar pelas questões físicas e fazendo a interconexão com o extrafísico. Tá? Professora, a senhora já teve alguma experiência com essas paratecnologia, alguma coisa que tenha influenciado nesse trabalho que a senhora desenvolve? Bom, é interessante essa pergunta. Se a gente for olhar as questões de exemplos também, né? Laboratórios que a gente tem dentro, né, pega os próprios CAEC, né? Tem um acomplementário em que existe essas questões do acoplamento áurico e a questão da clarividência, e isso não impede de ter no extrafísico, na equipe extrafísica, a utilização de uma para-aparelhagem que pode ajudar a ampliação dos sentidos, da visão, de sentir também. Então, eu já tive experiências de aparelhos que foram colocados, até em outras situações, né? Foram colocados, né, por exemplo, na cabeça e que davam uma expansão, inclusive, na clarividência. Então, podem ter algumas variações. Mas especificamente no trabalho que a senhora desenvolve no intrafísico. Dentro do intrafísico, bom, vamos lá. A gente sabe que, às vezes, a gente nem percebe muita coisa, mas muitas vezes podem ter. Eu já tive alguns insights, algumas informações, que quando vai olhar, poxa, não é que a tecnologia está surgindo, né, e parece que isso já veio do extrafísico. Então, quando a gente, né, olha hoje uma tendência, né, de celulares, há vários anos atrás, essas questões de, né, do touch, da transmissão né, de informações, tudo via internet, essa comunicação toda integrada, isso certamente tem uma paratecnologia que veio antes e está sendo concretizada por aqui também. Né? Eliel, quer fazer alguma pergunta? Ou Thaís, que mexe tanto com tecnologia?
Eu tenho uma, Ana Catarina, que eu fiquei mais assim, curioso, no sentido assim, quando você coloca a questão da paratecnologia, da tecnologia e a interface entre o processo extrafísico e intrafísico, me veio, por exemplo, a ideia de tecnologias conscienciais. Então, quando você trabalha com uma consim que está intrafiscalizada, ela tem desenvolvimento de tecnologias conscienciais. Dentro desse aspecto, quando você fala da questão de ampliar a clarividência, de ter esses recursos, essas tecnologias conscienciais que você está se referindo? Ou o que você entende por tecnologias conscienciais? Eu ampliaria esse conceito do entendimento relacionado às tecnologias conscienciais nesse sentido aí que você está perguntando. Eu diria que, do ponto de vista a própria questão da técnica da inversão, ela pode estar atrelada a uma paratécnica por ter um curso intermissivo também ligado, e que pode ter algum tipo de metodologia, processo que foi repassado para aquela consciência, de modo que ela siga um caminho ali de resultados depois, e vai aplicando de modo a ter uma ampliação da sua atuação no dia a dia, né? E no resultado até evolutivo. Não, muito, muito bom. Eu Marisa, gostaria de fazer uma pergunta. Pois não? Professora Ana Catarina, eu gostaria que a senhora comentasse como que você vê o uso cosmoético da tecnologia para você fazer o cumprimento da proexis, né? Qual seria o mérito evolutivo da consciência? Como mérito evolutivo ali da consciência, eu vou iniciar pela questão, então, da própria relação que pode ter da ProEx com a questão da tecnologia, ou mesmo da paratecnologia. A gente tem, a Marilza mesmo falou, eu estou dentro de aliás, só voltar, como vocês já falaram, né, eu estou dentro de um grupo, né, a CIT, que é justamente a Comissão de Interassistência Tecnológica, em que a base é tecnologia. E a gente sabe que vários dos nossos voluntários, eles têm uma suspeita, e alguns têm até uma certeza, de terem participado de um tipo de curso intermissivo voltado para a tecnologia. E aí, quando a gente tem essa questão da ProEx, a ProEx ela tem uma base assistencial. Então, de alguma forma, vai unir, sim, a tecnologia à sua utilização em prol da assistência. E a assistência, ela meio que perpassa, né, as questões de espaço físico. Então, hoje, do jeito que a gente tem a tecnologia, essa utilização dessas informações do curso intermissivo, justamente desse planejamento da ProEx, isso aí vai fazer com que a atuação da pessoa seja até mais natural, e uma identificação também de como utilizar a tecnologia a favor de outras pessoas, do esclarecimento das informações, de uma forma muito mais ampla e potencialmente mais forte, né? É interessante, professora Ana, porque no livro Projeções da Consciência, o professor Valdo fala de uma colônia extrafísica em cima do interior de Minas, em que as consciências estavam, de curso intermissivo, estavam se preparando para trabalhar com tecnologia quando ressomassem. E o livro foi publicado em 1979, a gente ainda não tinha essa tecnologia, né? O próprio computador ainda era um mostrengo de tomar conta de um quarto nessa época, né? Então, é interessante essa abordagem sobre o curso intermissivo. Eliel, a leitura da pensata e os comentários. Beleza. Então, Ana, eu vou fazer um fechamento disso, mas antes vamos colocar a pensata desse bloco, que ele fala o seguinte:
As sentenças do juiz não são iguais às sentenças da consciência pensadora. A sentença do juiz é uma pensata do direito. A sugestão do evoluciólogo é uma pensata do para-direito. Então, fazendo um contraponto entre a pensata e o que a gente falou nesse bloco, uma coisa que chama atenção justamente é a sentença, né? Sentença, na verdade, ele tem como objetivo julgar a outra pessoa. E aí o juiz, ele tem essa função. A partir dos fatos, ele vai julgar se aquilo está certo ou errado, e isso ele faz um heterojulgamento, o juiz, né? E a pessoa, como consim, ela pode fazer tanto o auto-julgamento quanto o heterojulgamento. E aí uma coisa que o evoluciólogo coloca como sugestão é fazer o para-direito, né? Vai além dessa visão intrafísica. E aí fecha com esse bloco justamente no contraponto que teve também entre a tecnologia e a paratecnologia. E os efeitos da paratecnologia dentro do processo extrafísico interferindo no processo intrafísico, né? Às vezes, muitas vezes, o que tem de tecnologia de ponta aqui no intrafísico já foi uma coisa desenvolvida ou já trabalhada no processo extrafísico. Então, há, na verdade, um download, né, dessa informação extrafísica para o processo intrafísico. Só que, às vezes, a gente não se dá conta dessas sutilezas da paratecnologia em direção às tecnologias vigentes na vida intrafísica. Então, eu achei muito bacana esse primeiro bloco, porque, Ana, você traz justamente esse contraponto, essa complexidade extrafísica relacionada com o processo intrafísico, né, que são as paratecnologias, com as tecnologias. Então, isso eu acho bastante. E a pensata, ele tem justamente isso, né, dos autos e heteros julgamentos que nós temos em relação aos outros, em relação a nós mesmos. E aí o para-direito convida a gente a ter essa visão mais ampla, essa visão de mais complexidade das interações daqueles fatos, né? E às vezes a gente não tem essa visão e fica preso em intrafísico. Eliel, o diga. evoluciólogo ele faz a sugestão de uma pensata do para-direito, porque as pensatas do para-direito vão te levar à reflexão, né, sobre os seus próprios atos, a sua cosmoética, né, os seus paradeveres, a lei do livre-arbítrio e assim sucessivamente, né? Então, a gente vai chamar não é? Então, a Thaís para chamar aí nossos comerciais, né? Os nossos comerciais. Vamos fazer uma pequena pausa para os nossos comerciais. E você que está nos escutando, nos acompanhe no endereço da rádio RCI AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no canal do YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos então a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito na RCI, Rede Comunicadora Iguaçu, dando prosseguimento ao nosso bate-papo com a entrevistada Ana Catarina. Eliel, é com você. Bom, então estamos entrando agora, Ana Catarina, no segundo bloco, tá? E aí nós temos a primeira pergunta, que compreende da seguinte forma, né? Professora, aqui estamos com foco na junção da interassistência com a tecnologia. Como a senhora conseguiu fazer essa conjugação ProEx e tecnologia? É interessante, né? No meu caso, a tecnologia ela veio muito forte no próprio instinto de gostar de tecnologia mesmo desde muito cedo. Então, e aí eu nem conhecia nada de conscienciologia, aliás, não tinha sido lançado nada especificamente, e já em 83 para 84, eu já estava mexendo com o computador, eu tinha 11 anos de idade, 12 anos de idade.
Nesse caso, eu fui meio que precoce nessas questões, que o computador estava começando a surgir do ponto de vista pessoal. Então, essa linha de gostar de coisas diferentes ligadas a essas questões tecnológicas, aí de hardware e software mesmo, falando especificamente, sempre foi uma coisa bem inata, tanto que bem forte também. Tanto que, quando era nessa época, estava surgindo também essa questão do Atari, eu preferi computador porque me dava um grau de liberdade muito maior de programar até os joguinhos, porque criança, né, vai gostar de joguinho mesmo, em relação a também poder aprender a utilizar alguma coisa que eu via que no futuro ia ser interessante. Então, eu já tinha, aí vem essa questão, né, relacionada até ao curso intermissivo, que já provavelmente já teve um encaminhamento muito forte nessa questão tecnológica. E isso aí, não parei de mexer com o computador depois, tanto é que acabei, mesmo entrando inicialmente em uma faculdade diferente, eu entrei em engenharia química, chegou no terceiro ano, lá fui eu para a computação, pedir reopção, porque até para assistir às aulas dentro da engenharia, eu estava muito mais ligada a mexer com a tecnologia do que a engenharia mesmo, especificamente. Então, no meu caso, a questão da ProEx e tecnologia, essa conjugação veio que meio natural, veio já muito forte desde criança. E aí não parou. Para a senhora, existe a premissa de ter feito um curso intermissivo desses específico para mexer com tecnologia? No meu caso, eu tenho eu não vou dizer que eu tenho essa certeza, mas que eu tenho uma suspeita muito forte, eu tenho, por todo o caminhar que aconteceu. As coisas vieram, mesmo não tendo muito recurso financeiro, o computador naquela época era caríssimo, porque era muita novidade, mesmo os pequenininhos pessoais, e eu acabei conseguindo ter recurso para ter acesso. O mudar de curso para computação foi uma coisa que, quando eu vi, foi muito em cima do lance. Foi muito em cima do lance. Só tinha uma vaga para o curso de computação. E era disputadíssimo. Na UFMG era o curso mais disputado na época. E essa única vaga, quando eu vi, eu não senti nada. Perguntar foi difícil? Não sei, porque simplesmente me deram um deferimento. Então, as coisas aconteceram muito rápido. Eu já saí do curso de computação com um emprego muito bom. Então, as coisas foram acontecendo. Isso, para mim, e a facilidade também, né? Isso, para mim, só corrobora ali a suspeita de que o caminho está por aí, né? Eliel. Então, vamos para a nossa outra pergunta, Ana. Ela coloca assim: é possível, então, unir tecnologia, assistência e ProEx? De que maneira? Então, como é que você consegue fazer o alinhamento dessas três vertentes, né? Tecnologia, assistência e ProEx. Bom, eu acho que é possível, sim. Até porque a tecnologia, e aí volto a ampliar esse contexto, apesar de aqui eu ter uma relação muito forte com o computador, com tecnologia da informação mesmo, mas eu tenho outro contexto de mexer com tecnologia do ponto de vista de metodologias, de métodos, que é a parte de gerenciamento de processo de negócio, que é outra parte da carreira minha. Então, a questão eu acho que a gente acabou já fazendo um pouco essa relação entre tecnologia e ProEx, mas como é que isso vem em prol, juntando com a assistência? É justamente o direcionamento das ações, como que a tecnologia pode assistir às pessoas. E se a gente for pensar, até ampliando a visão, que não precisa ser só, a visão até mundial, o quanto que a tecnologia está provendo aí uma assistência geral às pessoas, até do ponto de vista de manter o aprendizado. A gente vê pessoas mais velhas, idosos ali, que nunca mexeram com tecnologia, mas está mexendo com o celular, está aprendendo.
e isso aí não deixa de ter uma assistência, sim, em relação à movimentação até cerebral, de aprendizados e de outras coisas. As assistências, a gente tem aí tecnologias que estão dentro da telemedicina também, né? E vamos lá, dentro da comunidade nossa, da Conscienciologia, né, a CCCI, o grupo nosso da CIT, a gente fala que é um grupo que é cross, ela tem uma interassistência. Por quê? Porque a gente assiste às necessidades e a gente tem toda a visão da tecnologia hoje como um apoio importante até para fazer com que as informações cheguem às pessoas que estão aí espalhadas pelo planeta aí. Então, quando a gente fala, né, de colocar as informações no site, as lives, né, a rádio também, a questão de tertúlias que acontecem todos os dias, e o que está por trás? É a tecnologia. Então, muitas vezes, a gente não está em todo, né, do ponto de vista da comissão, né, a gente não está em todos os projetos, a gente nem é o operacional de tudo, mas a gente acaba startando ou possibilitando o start e orientação de muita coisa, de muitas pessoas e de ICs, de modo a utilizar, fazendo com que as outras pessoas tenham acesso e possam ter acesso à pesquisa, autoconhecimento, a informações e até chegar a fazer cursos. Gente, pega o Zoom, que é uma ferramenta básica aí, que tem uma tecnologia por trás, e olha os cursos online que estão acontecendo dentro da comunidade, tendo acesso ou provendo acesso para pessoas no mundo inteiro. Ana, só uma coisa que surgiu para mim, porque assim, dentro da tecnologia, ela também tem uns processos, às vezes, manipulativos, né? Até de dispersão, uma série de coisas, usando a tecnologia. Como que você vê isso hoje, o uso da tecnologia de forma mais manipulativa, de uma forma que faz a pessoa dispersar, e isso pode afetar diretamente a ProEx das pessoas? Como que você vê isso? Olha, a pergunta é muito boa, porque eu digo que tem várias coisas que são neutras, né? Eu digo que a tecnologia, ela em si, ela é neutra. Aí o uso dela é que vai fazer o potencial para o bem ou para o que não é bom. E uma dessas partes, uma parte aí que é importante as pessoas terem a consciência, eu falo isso muito inclusive dentro do meu trabalho, questão de aulas, a gente tem a tecnologia como hoje um grande fator que está fazendo com que o mundo não pare e avance. Tem muita coisa boa acontecendo. Se a gente fosse, vamos só dar um exemplo aqui, durante uma pandemia dessa que a gente teve muita coisa parada, praticamente muita gente retida em casa para trabalhar. Se fosse isso há 30 anos atrás, iria ter uma consequência muito mais grave em relação ao trabalho, à economia. E, gente, o banco não parou, está tudo online. As coisas os hospitais não pararam, né? Os hospitais, a telemedicina, vários atendimentos sendo feitos online, remotamente. Não, o próprio maquinário de manutenção de vida da UTI é tudo computadorizado, né, professora? Tudo. E aí são são softwares de missão crítica, né? Porque eles têm um altíssimo grau de requisito de qualidade, não pode ter muita falha, erro praticamente nenhum. E está acontecendo, a gente está vendo. Então, essa aí é a parte do bom uso. Claro que o uso incorreto provoca problemas e disfunções. Então, a gente tem também a tecnologia que aí passa, a gente tem um fator, gente, cada consciência, cada pessoa precisa de ter uma conscientização também de como fazer o melhor uso da tecnologia, porque ela, por si só, ela não vai falar para a gente isso.
E a tecnologia é muito sedutora. Se a gente for pensar hoje do ponto de vista de celular e computador, o celular é muito sedutor, porque ele está ali à mão e o estímulo é muito rápido. Do ponto de vista até cerebral, a gente é estimulado a utilizar. E se a gente não fizer, não tiver o cuidado de saber dosar isso, aí acontece o que a gente vê, muita gente dispersa, perdendo realmente horas da vida, olhando redes sociais, que praticamente muita coisa não tem muita informação no meio. Se não souber fazer a seleção, a gente se perde. Então, é muito importante essa pergunta, porque ela passa por uma questão de conscientização de cada um sobre quais são os limites e o melhor uso da tecnologia, porque a gente tem as informações, tem muita coisa. Agora tem que saber usar bem, porque senão a gente se perde. E do ponto de vista comercial de empresas, tem muita empresa que utiliza, sim, todo um conhecimento a favor de eu quero que você fique aqui preso nessas informações. Eu quero que você fique preso aqui nesse software. Né? E você pensa que está se divertindo e você está perdendo tempo. Então, é uma coisa nesse sentido que a gente tem de ter o cuidado. Então, tudo ali é o equilíbrio e saber fazer o melhor uso. Ô, professora Ana, você se percebe realizando sua ProEx. Como isso deve te dar uma certa tranquilidade? Você está trilhando um caminho que possivelmente fez curso intermissivo para fazer isso aqui embaixo e tal. E quais são esses indicadores de que você está fazendo a coisa certa, no momento certo, no lugar certo? Boa pergunta. Eu acho que uma parte que você até já deu uma indicação, a questão da tranquilidade, do ponto de vista, eu sinto que eu estou no caminho correto. A outra parte, o estar no caminho correto, também passa pela percepção de que a cada desafio, a cada passo, a ampliação ali, seja de assistência ou de alguma coisa que a gente aprende a mais e aplica e vê que ajuda outras pessoas, significa que a gente percebe também que tem mais coisas para fazer naquele caminho ou agregando outros conhecimentos, outras coisas. O professor Renato tem uma pergunta para fazer para a senhora. Boa noite, Ana Catarina. Eu gostaria que você fizesse algumas outras reflexões relacionadas a essa questão da cosmoética, da aplicação da cosmoética na tecnologia. Boa, essa ampliação aí é importante. Eu acho que, do ponto de vista da gente pensar em tecnologia, em uso da tecnologia do ponto de vista cosmoético, passa justamente pela ampliação dessa visão assistencial, de como que a gente pode fazer uma assistência cada vez mais ampla e com o uso cada vez mais cosmoético mesmo da tecnologia, do ponto de vista de o que melhor eu posso trazer na tecnologia e até fazendo junções com essas questões da paratecnologia a favor das pessoas de quem a gente está assistindo, os grupos que a gente precisa de assistir. E aí vem uma questão da própria lucidez, do próprio autoquestionamento, e que tem também de ser refletido, e deve ter uma reflexão dentro do grupo que está junto, em como fazer esse melhor uso. Tem como ampliar, tem como trazer outros métodos, outras junções de outras tecnologias. E a gente consegue também, às vezes, quando a gente vê, agregando outras pessoas aparecem, agregando novas informações. Agora, a questão é, o núcleo ali do grupo ou da própria pessoa, a própria cosmoética ser também a direcionadora na aplicação, na seleção da tecnologia
e na aplicação e ampliação desse uso. Eu digo que a tecnologia, a gente pode ter um limite específico naquele momento, mas se a gente for trabalhar, pensar a expansão desses limites, essa expansão sempre ocorre. Tanto que a tecnologia sempre aparece com alguma coisa nova, sempre tem uma novidade e uma possível expansão e extensão disso. Agora, aí vem justamente o posicionamento da pessoa. A consciência que está usando essa tecnologia, né? A consciência. Para quê? Qual que é a intencionalidade? Né? Essa intencionalidade deve estar em tudo, ali no autoquestionamento, junto com essa questão da aplicação da própria cosmoética. Ok, ele é a pensata e comentário e fechamento do programa, do bloco. Então, só para a gente colocar, né, a pensata desse bloco é o verdadeiro perdão, é o sem reservas, antecipado e universal. A síntese da paradireitologia, perdão, léxico, de ortopensatas, página 1532. Só fazendo um paralelo dessa questão, né, quando se coloca o verdadeiro perdão, sem reservas, né, antecipado e universal, ele abrange justamente essa questão, às vezes, das paratecnologias, que tem a ver com essa amplitude e com esse aprofundamento de lidar com isso, né, de fazer esse processo de interassistência a partir da tecnologia e o verdadeiro perdão nesse sentido, dessa expansão, dessa coisa ampla, tá? E então, vou chamar então a Thaís para a gente fazer chamar nossos comerciais. Vamos fazer uma pausa agora para os nossos comerciais. Você que está nos acompanhando, nos siga no Facebook, sempre SI, e no YouTube da Paradireitologia, lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito, na RCI Rede Comunicadora Iguaçu. Estamos entrando no nosso último bloco, infelizmente, dando prosseguimento ao nosso bate-papo com a nossa entrevistada, a professora Ana Catarina. Eliel, Marilza, é com vocês. Bom, Ana, nós estamos chegando, infelizmente, no nosso último bloco, né? Mas a pergunta para iniciar esse bloco, eu vou colocar para ti, é o seguinte: na parte prática, isso está se concretizando de alguma forma, né? A questão das tecnologias, a questão desse processo tecnológico. Como é o seu trabalho na Comissão de Interassistência Tecnológica, o CIT? Bom, é interessante a questão do trabalho. Eu comecei na CIT, deve ter sido mais ou menos 2014 para 2015. E ali, primeiro que eu me identifiquei muito rápido com o grupo, e a entrada foi relativamente muito rápido, o grupo já existia, e a integração foi muito boa. E como eu já mexia com tecnologia, então ficava fácil conhecer parte do pessoal. E é interessante que as coisas foram andando, e como a tecnologia ela não envolve só mesmo a questão de programação, de software, hoje eu praticamente não mexo com a programação em si. Então, mas eu mexo muito com outras questões tecnológicas. E quando eu vi, esse trabalho meu acabou tendo a oportunidade de ampliar de uma forma mais forte a partir do momento que eu fui convidada também para fazer parte da coordenação da equipe, do grupo. Isso me deu, aí, né, até respondendo a partezinha que a Marilza tinha perguntado em relação a sinais que está no caminho, também considero que isso é parte do resultado. Eu não iria ter esse tipo de convite. Então, como que está se concretizando? Acabei tendo uma oportunidade de, junto, né, que o Adélio está na coordenação comigo,
junto a gente ampliar esse trabalho e potencializar. Então, se a gente pegar hoje, a gente tem mais de 20 projetos dentro da CIT, e a gente tá tendo um fluxo, nesses últimos anos, então, nesse último ano, a gente está tendo um fluxo maior de pessoas da área de tecnologia, e às vezes que não são formadas em computação, não é diretamente ligada à tecnologia, mas com essa visão tecnológica chegando no grupo e agregando e multiplicando essa questão do potencial dos nossos projetos. Tudo bem que também a gente teve um contexto aí dentro do momento aí da pandemia, em que houve um impulsionamento da transformação digital, sim, pelas outras restrições que a gente tinha na atuação. Então, coisas que a gente estava percebendo que iria acontecer num prazo aí de 5, 7 anos, acabou acontecendo em 3, 5 meses. Então, a gente teve toda uma ação muito rápida de vamos paralisar aqueles projetos que agora não vai conseguir ser prioridade e vamos colocar prioridade para conseguir ajudar a comunidade toda. Então, esse trabalho meu dentro da CIT, do ponto de vista da coordenação, de ajudar um pouco nesse direcionamento, inclusive na integração, né, da equipe, isso aí foi um trabalho conjunto, na verdade, a gente tem mais gente, a gente tem agregado muita informação nova, o pessoal está vindo com, olha só, a gente tem essas tecnologias aqui, vamos colocar para poder executar, para fazer, e a coisa está acontecendo. Então, o trabalho é um trabalho conjunto com essa visão assistencial e interassistencial, né? Ela é cross, ela envolve visualizar o que a gente consegue ajudar para a comunidade em prol da assistência mesmo às ICs e fora das ICs, porque a tecnologia ela não pega só, apesar da gente ter um trabalho em back, muita coisa acaba tendo aí essa interface com as pessoas que nem sabem que a gente existe. Professora Ana, o que você diz quando é um trabalho cross? Eu não sei o que você está querendo dizer. Ótimo. Quando eu falo um trabalho cross, significa que eu não estou internalizando um trabalho só para uma instituição, só para a CIT, mas sim, eu estou trabalhando a comunidade, todas as ICs, elas fazem parte do atendimento nosso. Inclusive as ICs hoje estão unidas, né, num sistema graças ao CIT, né? E essa aí foi uma história muito interessante, que aí a gente está falando do ICNet, que é um sistema de gestão foi interessante na época, a gente tinha alguns pedidos de algumas ICs que estavam acontecendo em paralelo, e aí tinha a Juriscons junto ali, solicitando, precisamos de ter um sistema de gestão, e a gente procurando atender, e tinha mais ICs. De repente, quando a gente viu, apareceram iniciativas, opa, peraí, vamos unir essas iniciativas, e a gente virou um mobilizador, e interessante é que a gente não está capitaneando, a gente virou, de alguma forma, um canal de integração, aí virou o CROSS, em que juntaram vários voluntários, várias ICs ali, apoiando a construção, que tem 3 anos, mais ou menos, e olha o resultado de ponta que a gente está tendo. É esse que é o interassistencial, que é meio do cross. Isso, professora. Isso, professora. Professora, peraí. A senhora é a possibilidade que os voluntariados se tiveram no curso intermissivo? Vê essa possibilidade que os voluntários do curso intermissivo fizeram curso intermissivo também? Desses voluntários da CIT, eles fizeram curso intermissivo. Voltado para a tecnologia, tipo o que a senhora falou lá no primeiro bloco. E como você vê também esses indicadores? Ótimo. Eu vejo alguns indicadores interessantes. Um que a gente tem hipótese, sim, de vários voluntários com esse curso intermissivo,
E aí, no curso intermissivo, provavelmente não é só tecnologia, aí entra para a tecnologia, até porque estaria, né, no ambiente extrafísico, então isso aí amplia as possibilidades. E aí, a questão de indicadores relacionados, que é bem interessante, é o grupo se formar e vir crescendo, mesmo que aos poucos, e a gente tem pouca rotatividade das pessoas. Essa é uma coisa interessante no voluntariado. A gente não tem uma rotatividade tão grande dentro da nossa equipe. O que acontece muitas vezes é: poxa, estou com serviço aqui ou algum contexto pessoal que eu preciso de me arrumar, me tratar ou afastar um pouquinho, não consigo atuar fortemente nesse momento. Mas as pessoas, em geral, não pedem para deixa eu sair, porque agora meu caminho é outro. Eles continuam e depois resolvem e voltam. Tem gente que vai e volta e sempre está ali há anos. Ajuda e continuamente a gente tem essa integração. Eu acho interessante isso como um dos indicadores de que esses voluntários se identificam com o grupo e tem relação muito forte, sim, com a tecnologia e com a paratecnologia. Tá. Ô, professora, mostra para a gente a capa do seu livro e pode falar onde a pessoa que estiver interessada pode comprar. Deixa eu pegar o livro aqui, peraí. Eu esqueci de te avisar para deixar a mão. Tinha colocado aqui na biblioteca. Vamos lá. Essa aqui é a capinha do livro. Opa! Está dando para ver aí direitinho? Dá. Então, é BPM, Business Process Management. Esse aqui é um livro sobre gerenciamento de processos de negócio. Você tem um segundo livro também, não é? Não, eu tenho um segundo que vai não exclusivamente meu. Eu estou fazendo parte de 2 outros livros comunitários, vamos dizer, um ligado à jornada remota e outro ligado à gestão do conhecimento. São livros que vão ser lançados esse ano, tá já entrando, é uma comunidade voluntária do ponto de vista de criar livros e, de alguma forma, ajudar a comunidade, os profissionais a terem essas informações mais de ponta. Sim. E tem livro aí para sair. Esse ano deve estar saindo aí. Você está envolvida com várias gestação consciencial aí. Onde é que se compra esse livro? Os profissionais que estiverem interessados? Esse gerenciamento de processos de negócio, ele está na Amazon, a gente consegue comprar lá pela Amazon, é só procurar pelo nome BPM ou pelo meu nome mesmo, Ana Catarina Lima Silva, vai acabar chegando aí no livrinho. Ok, Eliel, é com você, e depois tem a pergunta da nossa ouvinte, Fabiane Catai, né? Depois da sua pergunta, Eliel. Essa é uma pergunta, Ana, que falar um pouco mais da interassistência, né, do CIT e na CCCI. Uma coisa que me chama a atenção na pergunta é o projeto da acessibilidade. Então, eu vejo muita relação entre tecnologias e acessibilidade. E também do curso intermissivo dessas pessoas em dar acesso às pessoas, né? De ir e vir, de acessar com mais frequência esse tipo de situação. E aí, quando a gente acessa a paratecnologia, ela é muito importante nisso. O que você pensa nisso quando se fala em acessibilidade? Olha, esse é um projeto muito legal que a Fabiane pôde trazer como possibilidade da CIT realizar, e tem tudo a ver com a questão da tecnologia, sim, e da acessibilidade de uma forma mais ampla, né, em relação à conscienciologia. É muito legal, a gente está com um projeto que está ampliando, na verdade, né? A Fabiane trouxe a proposição da gente fazer com que a gente tivesse publicações e a tradução também de tertúlias ou de eventos ou de cursos. A expansão, para falar a verdade, não teria limite, utilizando Libras, né? Justamente a acessibilidade
de modo que as pessoas que não têm, não conseguem, né, ou ler, ou ouvir, né, a gente tenha uma possibilidade do acesso mais amplo. Tanto é que esse projeto é interessante, né, nessa questão de Libras, a gente teve de trazer, a Fabiane trouxe gente para poder entender e criar até como que poderiam ser simbologias para algumas neologias da Conscienciologia. É muito interessante isso e trazer isso à tona, colocar isso na comunidade. Então, está expandindo esse trabalho e, recentemente, olha que interessante, recentemente, nisso, ainda a gente está conseguindo agregar mais acessibilidade à medida que a gente conseguiu trazer um novo voluntário, começou há pouco tempo, ele está com toda uma tecnologia de tradução, né, vamos dizer, trazer o livro e fazer com que ele vire audiolivro. E aí já estamos com traçando essa parceria com editores, de modo a fazer com que vários desses livros que a gente tem hoje na comunidade possam ser ouvidos. Então, quem não enxerga, né, os deficientes ali, com alguma deficiência visual, vai ter uma ampliação dessa capacidade. Isso é realmente a assistência, a tecnologia a favor da assistência mais ampla. Em grande escala, né? Em grande escala e sem limite. E é muita coisa, é muito trabalho. E agora, a tecnologia é maravilhosa. Os softwares para poder fazer essa leitura e gravação do audiobook, hoje a gente tem de uma forma espetacular. Renato, solta a pergunta da professora Fabiane Catai, por favor. Olá a todos. A minha pergunta para a Ana é com relação à transformação digital. O que seria transformação digital e qual que é o impacto, né, que essa transformação ela faz no processo das consciências, inclusive das consciências que possuem alguma limitação, seja física, sensorial ou cognitiva. O que ela pode ajudar nesse processo? Obrigada. Muito bom. Pergunta ótima. E é o seguinte, eu digo que a transformação digital ela não se limita ao que as pessoas falam de só software. Só ampliando aqui, né, um exemplo, né? Às vezes tem gente que pensa que eu estou digitalizando meus documentos, coloquei um software, isso não é uma transformação digital. Isso pode ser uma digitalização, o pessoal tem uns vocabulários, né, específicos, mas eu não vou entrar no tecniquez aqui. A ideia da transformação é porque senão começa a ter uma variação. A ideia da transformação digital é justamente a tecnologia a favor de uma estratégia, e essa estratégia seria de ampliação de alcance de resultados. Para uma empresa, né, comum, né, que busca lucro, pode pensar nos resultados, sim, de alcance maior escala de clientes. Mas quando a gente fala do ponto de vista de uma comunidade da Conscienciologia, é a utilização de forma estratégica mesmo, que é ampliar os limites de alcance da assistência com o uso das várias tecnologias e de métodos e de informações que a gente tem. Então, vira uma questão muito mais ampla, muito mais integrada, em que você utiliza o pensamento de como que a gente pode, e aí não tem fronteira, para falar a verdade, não existe fronteira, como é que a gente pode unir todo mundo e fazer com que a tecnologia seja a favor de alcançar consciências que têm afinidade com a Conscienciologia, que pode ser que não tivessem nunca a possibilidade se não tivesse a tecnologia aí, e no status que está. Então, se a gente for pensar, aí pegando quem tem alguma deficiência física, visual, auditiva, bom, física,
Hoje, os cursos estão online, a pessoa não precisa viajar nem ter o problema da acessibilidade física em ambientes físicos para poder ter informação. Do ponto de vista, né, da comunidade que quer escutar e não consegue, né, ter a deficiência visual, olha o audiolivro, o audiobook, olha as tertúlias que você, de alguma forma, estão... Esse é outro projeto nosso, transformados em podcasts. Então, as pessoas podem ter acesso de uma forma múltipla. E pegam o ICNet, que ampliou a possibilidade das vendas para uma loja pública. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, lamentamos muito, agradecemos o nível de informação que a senhora passou e agradecemos a sua presença e vamos dar bom dia aos nossos ouvintes para o Eliel e a Thaís encerrar o programa. Um bom dia a todos, um bom final de semana. Eu também quero agradecer a Ana Catarina, agradecer aos nossos ouvintes que estão nos escutando agora. E, Ana Catarina, se você quiser fazer o encerramento também, o agradecimento, e aí depois eu já posso passar direto para a Thaís. Ok, eu quero agradecer enormemente aí a oportunidade, espero que tenha ajudado a esclarecer aqui um pouco esse assunto, é um assunto rico, importante, e espero que todos consigam fazer o melhor uso aí da tecnologia, da paratecnologia, a favor da assistência de todos. Obrigada. Thaís? Chegamos ao final do programa e eu, Thaís Oliveira, o professor Eliel Queiroz e a professora Marilza de Andrade agradecemos a presença da professora Ana Catarina, aos espectadores e ouvintes que nos honraram com sua participação. Queremos também convidá-los para a próxima semana, no mesmo horário, sintonizar com a Rede Comunicadora Iguaçu RCI-AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Uma ótima semana a todos.